Sejam bem-vindos aí no nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Fechando essa nossa série sobre propagação de calor, eu quero falar de radiação, ou conhecida também como irradiação. A radiação é onde o calor é transmitido através de ondas eletromagnéticas. Lembram da nossa aula sobre as radiações eletromagnéticas que existem? Se você ainda não viu, eu convido você a ir na playlist e faça uma revisão, pois isso vai te ajudar bastante a entender a nossa aula de hoje. Então vamos entender isso melhor? Então vem comigo. Vamos lembrar da sua ordem crescente de frequência. A primeira delas é a criada pelos homens de forma artificialmente, porque a natureza é quem criou todas essas ondas eletromagnéticas, não é isso? Então o homem ele foi apenas aprendendo a fabricá-las artificialmente, e a primeira aqui é a onda de rádio, ou seja, as hertzianas. Tem esse nome justamente porque Hertz foi o primeiro a criá-la, onde ele pegou um fio e fez uma corrente elétrica percorrer por esse fio, indo e voltando. E essa corrente elétrica, ou seja, esta onda eletromagnética acabou se espalhando através da antena, do qual ela foi captada em uma outra região do mundo. Foi a primeira radiodifusão criada no mundo. Hertz nasceu no ano de 1857 na Alemanha e faleceu em 1894 aos 36 anos de idade. Pode ver que ele morreu muito jovem, não é isso? Continuando a nossa aula, e se eu continuo a aumentar a oscilação dentro do fio, ele se aquece tanto que ele derrete. É por isso que as micro-ondas foi surgir depois que a eletrônica estava um pouco mais avançada. E para gerar as micro-ondas, eu tenho que fazer uma corrente elétrica e voltar de uma forma muito rápida para aumentar a frequência dessa onda. E se a gente aumentar mais um pouquinho, pessoal, a frequência, nós temos aqui o infravermelho, aumentando mais um pouco a luz, ou seja, a dispersão da luz, que é o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Eu sempre gosto de falar assim com os meus alunos. V-A-A, V-A-A e V. Bem simples mesmo. E se a gente aumentar mais um pouco a frequência, nós temos o ultravioleta, depois o raio-x e por último nós temos aqui o raios gama. Já que lembramos as radiações eletromagnéticas que existem, eu vou utilizar a luz para explicar a propagação de calor através da radiação. E para isso nós vamos usar como exemplo o Sol. E nós sabemos que a condução não acontece no vácuo, então a convecção também não acontece no vácuo. O calor do Sol, nessa situação, então, não pode chegar aqui na Terra através desses dois processos de transmissão de calor, porque eles não se propagam. E o que existe entre o Sol, a Terra e os planetas, de uma forma naturalmente, é o vácuo, ou seja, o meio absoluto. Consequentemente, o calor não pode chegar por estes dois caminhos que nós estudamos, que é a condução e a convecção. Portanto, ele tem que chegar por um outro caminho, e este outro caminho ele se chama irradiação ou radiação. O fato é que o Sol ele fica emitindo para todo lugar do espaço um monte de radiação eletromagnética. E as ondas eletromagnéticas são obtidas pela classificação quanto à natureza dessa onda.
Quanto à natureza dessa onda, meus jovens, nós podemos classificar ela como mecânica, que é aquela que necessita de um meio material para se propagar. E a onda eletromagnética é aquela que não necessita de um meio material para se propagar. Portanto, pessoal, quando a luz ela chega na Terra, passa pela atmosfera da Terra, de tal forma que ela não necessita de um meio material para se propagar. Sendo assim, o Sol ele fica emitindo toda essa energia, para todo o lugar do nosso espaço, um monte de radiação eletromagnética. E todas essas ondas eletromagnéticas que eu acabei de falar com vocês, desde a menor frequência, que são as ondas de rádio, até a maior frequência, que são os raios gamas, elas conseguem aumentar a temperatura de um corpo quando é incidido essa energia sobre ele. Porém, tem algumas ondas, ou seja, ondas eletromagnéticas, que conseguem fazer isso com uma maior eficiência. E essa radiação que consegue aumentar a temperatura de um corpo quando nele incide, é o que nós chamamos de radiação infravermelha. A radiação infravermelha, ela representa uma radiação que quando incide sobre o corpo, ele consegue aumentar a temperatura dele. Portanto, a irradiação ou radiação é um processo de propagação de calor que pode acontecer no vácuo. E dizer que nos três processos, a irradiação é a única que se propaga no vácuo. Porém, não te dá o direito de concluir que a irradiação ela ocorre unicamente no vácuo, viu? É bem importante vocês saberem disso. Nunca nem vi. Porque não ocorre somente no vácuo. A irradiação ocorre também nos meios materiais. Outra coisa importante é que tudo emite infravermelho. Ou seja, neste exato momento onde nós estamos, e você mesmo está, meu jovem, tudo está emitindo infravermelho. E lembrando da nossa aula, sobre termometria, que tudo no universo está a uma temperatura no mínimo a 0 Kelvin. E tudo que está a 0 Kelvin emite uma radiação infravermelho. Então, nós estamos propagando calor, pois o lugar que estamos é dotado de um meio material que é o ar. É bem simples assim, meus queridos. Meus queridos, chega o final dessa aula, espero que tenham gostado, Essa série sobre propagação de calor. No mais, o meu muito obrigado, um grande abraço e fiquem em paz.